É bom estar no lugar onde Deus tem liberdade para falar. Ele tem liberdade para se mover, agir, trabalhar. Em um lugar onde tem adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vê se tem um adorador do seu lado aí. Pergunte para ele, pergunte para ela: você é um adorador, uma adoradora? Então cante assim, ó. A honra, levante as suas mãos e cante. Aleluia. Cante para ele. E o poder e o louvor ao Rei Jesus, para tocar o céu, a honra, a glória e o poder. Jesus, ao Rei. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma das maiores dificuldades que o cristão tem é poder discernir a voz de Deus. E na verdade, a maioria dos cristãos tem esta dificuldade porque ele procura ouvir Deus onde Deus não fala. E não é o ambiente onde Deus não fala. Ele procura ouvir uma voz que Deus não vai falar, nem naquele tom, nem daquela maneira. Na verdade, Deus sempre irá nos surpreender, da maneira como Ele vai falar, ou da maneira como Ele vai agir. Ele sempre vai nos surpreender. Nós precisamos sempre estar atentos, para não deixar Deus paralisado, engessado. Não, Deus só faz assim ou só fala assim. E quando eu penso que Ele vai falar ou fazer do jeito que eu imagino, Ele faz de outro. E aí eu entendo que talvez aquele outro não seja Deus. Então eu preciso estar sempre sensível a ouvir Deus da maneira que Ele quer falar e entender como Ele está agindo. E nessa noite o Senhor propôs ao meu coração falar um pouco acerca desse assunto. Como ouvir a voz de Deus, como interpretar a voz de Deus, como entender quando Deus está falando. E quando tomar decisões baseado no que Deus fala. Ou o contrário disso, quando não tomar decisões. E nós sabemos que nós somos tendenciosos sempre a estar tomando decisões. É verdade que decisões que nós tomamos, às vezes elas já estão em concordância com o propósito que Deus nos inseriu. Então nós tomamos decisões baseado no que Deus já está nos conduzindo. Mas às vezes nós queremos tomar decisões porque estamos perdidos. Não sabemos em que direção devemos ir. E nem mesmo qual decisão devemos tomar. Então eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades do cristão. Mas para isso eu quero tomar como ponto de partida para a nossa meditação, eu quero tomar
O livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o livro da saída do povo de Israel do Egito, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3. Eu gostaria que colocasse para mim no projetor, para os irmãos lerem juntos esse texto, para que possamos meditar um pouco nesse assunto, e vou tomar como ponto de partida esse texto, porque esse texto vai falar muito nitidamente sobre isso. Já está aqui? Qual versão? Tá bom, todo mundo lê aqui, né? Vamos lá então. No 3, vamos ler todo mundo junto, tá bom? E vai passando até eu falar, chega, vai lá. 1, 2, 3. Amém. Até aqui. Todos nós conhecemos este texto bíblico, ou até mesmo essa história. Mas mesmo assim, nós muitas vezes não conseguimos extrair lições práticas do que está inserido dentro dessa história. Moisés, para mim, é um dos gigantes da história do povo de Deus. Quando eu digo do povo de Deus, eu quero inserir a igreja. E olha que na história da igreja, nós vemos muitos gigantes de Deus, homens poderosos em Deus, que tomaram uma notoriedade muito grande, como o apóstolo Paulo, como Pedro e tantos outros. Mas Moisés, para mim, ainda está acima no que se diz respeito ao que recebeu de Deus, o contato que teve, o relacionamento, a profundidade, a maneira como Deus o tratava, chamando de amigo. Então Moisés, para mim, é uma referência muito grande. E quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vamos aprender lições muito práticas. Primeiro, que Deus não perde o controle da situação. Deus sempre está no controle de todas as coisas.
sempre Deus está no controle de todas as coisas. Não importa onde estamos ou como estamos, Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Porque o contexto, o povo hebreu, ou o povo de Deus, ou o povo de Israel, como você preferir, eles estão no Egito. E eles chegaram no Egito no período de José, quando Deus deu um sonho a José, dizendo que José, estou já correndo aqui da história para você entender, que José seria governador do Egito, não governaria somente no Egito, mas governaria sobre seu pai, sua mãe e os seus irmãos. E houve fome na terra. No período em que houve fome na terra, José já era governador no Egito, pois ele tinha sido enviado para o Egito, ou mandado para o Egito, pelos seus irmãos, pois os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Ele não chegou ali honrado, ele chegou ali, na verdade, completamente desonrado. Mas o Senhor o honrou no Egito, pois o Senhor nunca perde o controle de nada. E eles passaram no Egito, depois que chegaram ali, até a sua saída, ou o êxodo deles do Egito, 430 anos. Na verdade, no meu ponto de vista, era para ficar por volta de 400 anos somente. Esses 30 anos que o povo de Deus fica a mais no Egito, cai nas costas de Moisés a responsabilidade, o motivo pelo qual eles passaram 30 anos a mais ali. Pastor, o senhor disse que Deus não perde o controle. Não perde, mas eu posso atrasar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, dependendo das decisões que eu tomo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O povo, depois que sai do Egito, eles deveriam levar 40 dias, da saída do Egito até a entrada da terra que Deus havia prometido a Abraão, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas por causa das decisões, por causa das suas murmurações e das suas desobediências, eles passaram 40 anos no deserto. Atrasaram o que Deus tinha para fazer na vida deles, e o propósito de Deus também acaba se atrasando. Mas como consequência, o sofrimento é nosso. Então é importante nós aprendermos que o que Deus tem para fazer, Ele quer e vai fazer no seu tempo, se eu não for uma pedra de tropeço para Deus fazer. De qualquer forma Deus vai fazer, e Ele vai criar situações para que eu entenda o seu plano e o seu propósito. Mas eu posso atrasar isso de forma muito danosa. Eu posso atrapalhar isso gradualmente. E eu preciso entender isso. Pois eles estão no Egito, se multiplicam no Egito. E a Bíblia diz que, por causa da multiplicação do povo do Egito, o faraó fica amedrontado. Porque não era um povo egípcio, era um outro grupo, era um outro povo vivendo dentro das suas terras. E Faraó pensou: se porventura outras nações vierem contra nós, e eles se animarem de lutar também contra nós, eles quem? Os hebreus, também se animarem em se aliar com outras nações, eles poderão nos vencer. Então nós precisamos criar uma estratégia para que eles não cresçam em número,
Número para o diabo é um problema. Quem está me ouvindo, diga amém. Número para o diabo é um problema, e para Deus é uma vitória. Quem diz que é melhor qualidade do que quantidade, não conhece a Bíblia. Porque nós nunca vimos Deus dizer isso. Nós vimos Deus fazer coisas grandes e com qualidade. Porque tudo que Deus faz é grande. Deus, Ele multiplica, e quando Ele multiplica para fazer coisas grandes. Mas nós criamos frases de efeito para nos conformar com os nossos fracassos. Nós criamos frases de efeito para nos conformar com o nosso comodismo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não. Eu vou provar para você. Então, Faraó, ele tem a ideia de fazer o quê? Não permitir que o povo se multiplique. E o que fazer para o povo não se multiplicar? Primeira estratégia: carga horária de trabalho, muito trabalho. Por quê? Porque cansado, eles não se relacionam entre marido e mulher. O homem muito cansado do trabalho, chega em casa, toma banho e dorme. Não tem tempo para dar um cheiro no pescoço da mulher. Quem está aí? A mulher cansada, a mesma coisa. Aí o diabo vai lá e fala assim: trabalho neles, bota trabalho, porque se botar trabalho eles se cansam, e aí é um ponto que eles não se multiplicam. Segunda coisa: quando nascerem os meninos, matem todos os meninos que nascerem e deixem só as meninas, porque o propósito do diabo é fazer com que o agente reprodutor não esteja vivo. Não importa se tem a mulher, porque a mulher acaba se tornando subserviente e frágil. Mas aquele que reproduz, aquele que tem a semente, ele tem que ser paralisado, bloqueado. A semente aqui não é só o sêmen, a semente aqui é a mensagem. Aqui eu já estou espiritualizando, porque o propósito do diabo nunca muda. O propósito do diabo é ver uma igreja que não se multiplica. E quando a igreja não se multiplica, você pode ver, tem muita gente trabalhando demais lá fora. Porque quando tem muita gente trabalhando demais lá fora, não tem tempo para se multiplicar. Olha para o teu irmão e diga: isso é estratégia do diabo, isso. Quem está aí? Quem está aí? Então diga para essa pessoa que está ao seu lado: estratégia do diabo isso. Cuidado com a estratégia do diabo, porque o propósito de Deus está lá no Éden: multiplicai e enchei a terra. A estratégia do diabo é: mata o homem para não multiplicar. Quem está certo? Deus ou o diabo? Então qual que é o propósito de Deus para a igreja? Multiplicação ou diminuição? Multiplicação ou diminuição? Então nós precisamos entender o que Deus continua falando. Estratégia do diabo: carga trabalhista, muito trabalho. Cansado eles não vão à igreja, cansado eles não evangelizam, cansado eles ficam tristes, cansado eles ficam apavorados, preocupados. E quando alguém nascer, mata quando eles estiverem nascendo, porque se matar enquanto está pequenininho, não cresce. Aí o diabo tenta matar os novos convertidos para que eles não avançam. Quantos você conhece que parou no meio do caminho? Quantos que você conhece que desistiu?
Mas a Bíblia diz que Faraó deu ordem às parteiras para que elas fizessem isso. E as parteiras, temendo a Deus, repita comigo, temendo a Deus, diga, temendo a Deus, as parteiras não mataram as crianças. E aí as parteiras não mataram. Quando o faraó soube, ele ficou furioso e disse: por que não fizeram o que eu mandei? E as parteiras mentiram por uma boa causa, e disseram: é porque quando nós vamos fazer o parto das hebreias, elas não são como as egípcias, elas são muito vivas, elas têm muita vida. Quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu. Eles queriam matar dentro do ventre. Então veja, quando a gente pensa em fazer o parto, a criança já estava lá. Mas a verdade, isso não era uma verdade. Mas elas, temendo a Deus, não obedeceram à lei egípcia. Aí a Bíblia diz: e por causa que elas temeram a Deus e não mataram as crianças, elas foram muito abençoadas. Porque eu nunca vi ninguém que teme a Deus e faz a vontade de Deus não ser abençoado. Coloca a mão no ombro de alguém que está ao seu lado e diga assim: eu nunca vi alguém que teme a Deus e obedece a Deus não ser abençoado. Nunca vi. Na Bíblia não, nunca vi. Agora escute. E quando o faraó soube disso, ele diz assim: então agora tem o seguinte, eu não quero mais que mate assim, eu quero que jogue dentro do rio. Jogue no rio. Jogue no rio para morrer, dentro do rio. Aí no capítulo 3, no capítulo 2, nós vamos ver que tiveram, a mãe de Moisés teve um filho, e quando o menino nasce, tentou ocultar o menino por 3 meses, diz a Bíblia. Tentaram esconder Moisés por 3 meses, e não podendo mais escondê-lo, porque esconder uma criança é difícil, né, irmão? De vez em quando a gente escuta alguma chorar, hein? Andar, correr, aí fala para uma criança de 3 meses: não chora, se Faraó souber que você está aqui, você morre. E a criança e não pôde suportar. Bota esse menino aí no rio, pega um cesto de junco, betuma e coloca no rio. E quando coloca o menino no rio, alguém fica só observando de longe para ver o que vai acontecer com o menino. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Quando Deus está no propósito, não importa como acontece, importa que acontece. Pastor, e se Moisés não fosse colocado no rio, Deus daria livramento dentro de casa. Mas foi posto no rio, então Deus deu livramento no rio. Mas quando estamos dentro da vontade de Deus, Deus vai dar sempre o livramento. Olha por alguém que está ao seu lado e diga para essa pessoa, diga assim: não saia da vontade de Deus. Diga: porque Deus vai cuidar de você, seja em casa ou seja fora de casa. Deus vai cuidar com dificuldade dentro do lar, ou vai cuidar com problemas lá fora. Seja dentro ou seja fora, Deus nunca perde o controle da sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Nós conhecemos a história. Moisés é pego para ser cuidado pela sua própria mãe, por ordem da filha de Faraó. E depois, quando Moisés cresce,
A sua mãe já havia o ensinado, o livramento de Deus, o propósito de Deus, o motivo por eles estarem ali no Egito, o que Deus havia prometido, que era tirá-los dali e fazer deles um povo que entraria numa terra que manda leite e mel. E Moisés cresce com a orientação dos seus pais, mas quando grande, ele vai morar na casa de Faraó. Mas a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E Moisés agora, por sua vez, quando olha e vê um egípcio judiando de um dos seus irmãos, a Bíblia diz que Moisés mata o egípcio e o enterra na areia. E por causa dessa tragédia que Moisés comete, desse erro que Moisés comete, Moisés passa a ser perseguido por Faraó, e ele tem que fugir do Egito, e ele vai para as terras de Midian, e ali fica por muitos anos na terra de Midian, até chegar aqui no capítulo 3, quando Deus vai falar com ele na sarça. Mas o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que Moisés não precisava ter fugido do Egito. Moisés não precisava ter ido para as terras de Midian, se ele não tivesse tomado decisões erradas. As nossas decisões nos faz entrar por caminhos que Deus não estabeleceu para nós. Mas sempre com uma boa vontade, uma boa consciência, que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Veja a mente de Moisés. Eu quero conjecturar, eu quero imaginar. Por quê? Porque Moisés, com certeza, sabendo do propósito de Deus, que Deus deveria tirar o seu povo do Egito e levá-los para uma terra que manda leite e mel, Moisés quer se tornar. Moisés sente a chama da voz de Deus, da promessa de Deus ardendo no seu interior. Moisés sente Deus falando profundamente dentro do teu ser. E ele quer começar a cumprir o propósito de Deus, libertando o seu povo com a força do seu braço. Então Moisés diz: eu creio que nós vamos para lá, alguém precisa fazer alguma coisa, que seja eu, porque eu sinto esse negócio arder dentro de mim. Eu creio que Moisés sentia isso, porque isso acontece com todos nós. É muito normal você ver alguém indignado com a política. Aí alguém dizendo assim: se eu estivesse lá, eu faria diferente. É uma chama queimando dentro de você, para que você faça o certo, para que você fique indignado com aqueles que fazem errado. É uma chama ardendo. Se eu fosse um pregador, se eu fosse um líder de ministério, se eu tivesse isso ou aquilo, eu faria assim. E é Deus queimando no seu coração algo que Deus tem para realizar através de você. Porque aquilo que eu me indigno, aquilo que eu fico extremamente chateado, da maneira com que as pessoas realizam, ou da maneira com que as pessoas fazem, é naquela área que Deus vai me usar. É daquele jeito, é ali que Deus me quer, porque Deus me quer indignado para que eu faça melhor. Eu não sou só alguém que aponta o dedo, eu sou alguém que trago solução e faço bem. Então veja que Moisés, ele está dizendo: eu vou libertar o meu povo, e eu vou já começar matando esse egípcio. Ei, espera lá. Quando Deus quer fazer, Ele não precisa que a gente faça com as nossas próprias mãos. Quando Deus quer fazer, nós precisamos esperar a sua orientação.
Mas normalmente, o que as pessoas fazem? Buscam uma resposta. Aconteceu um probleminha em casa, no trabalho, na igreja, no casamento, em um relacionamento de uma amizade profunda e de muitos anos. Aí as pessoas já começam, a partir daquele problema, querer buscar em Deus uma resposta. Não, eu estou querendo uma resposta, porque eu preciso que Deus me oriente sobre isso. E aí nós ficamos procurando o que Deus não quer falar, e o diabo fica só ouvindo. Ele quer resposta, eu tenho. Ele quer ouvir alguma coisa, eu falo. Mas Moisés não precisava de resposta, Moisés não precisava de agir, porque quando Deus quisesse falar, ele iria falar, e quando Deus quisesse agir, ele ia agir. Moisés só precisava estar pronto e preparado para o tempo que Deus tinha estabelecido pelo seu próprio poder, e quem sabe fosse aquele mesmo tempo que Deus fosse fazer. Mas como Moisés colocou a mão, Deus tirou a dele. Como Moisés quis fazer com a sua própria força, com a força do seu braço, com os seus próprios métodos, com a sua própria estratégia, Deus falou assim: então vai você, quando você se cansar eu entro. Deus talvez esteja falando com você aqui nessa noite, porque talvez você ainda está fazendo do seu jeito, da sua forma, com as suas estratégias, tomando as suas próprias direções, e Deus está dizendo assim: quando você cansar, eu entro. Deixa eu te dizer uma coisa. Um marinheiro caiu de cima de uma embarcação, de um navio, e ele acabou não tendo condições de se salvar, e ele está se batendo nas águas, pedindo socorro e pedindo ajuda, e tem um marinheiro lá em cima, olhando para ele, e não toma uma decisão, e não toma uma decisão de pular na água para lhe salvar, e não toma uma decisão de fazer alguma coisa para socorrer aquela pessoa. E ele está olhando, e quando a pessoa que ele está observando, que está na água, submersa, já sem forças, já sem condições de se bater, sem condições de nadar, e aí então ele pula, e quando ele pula, ele pega a pessoa, e salva, e tira da água aquela pessoa. E algumas pessoas olharam e começaram a indagar, por que ele esperou a pessoa se afogar completamente para ele pular? E ele respondeu, ele disse: se eu pulasse, no momento em que ele estivesse se batendo, ele talvez me afogaria junto com ele. Então eu precisava que ele se cansasse, porque depois que ele estivesse cansado, eu sabia que ele não ia ter força para se bater, e eu estaria salvo, e eu estando salvo, eu poderia salvar ele. Muitas vezes Deus vai esperar você se cansar, e quando você estiver cansado e não tiver mais forças, Ele vai dizer: agora eu posso entrar, e agora eu posso te tirar desse poço que você entrou, eu posso te tirar desse mar que você mergulhou, eu posso te tirar desse caminho que você entrou. Por quê? Porque agora você não tem mais forças, e só eu posso lhe salvar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se Moisés não tomasse a decisão de matar o egípcio e o enterrar na areia, eu pergunto para você, Deus iria tirar o povo dele lá do Egito, sim ou não? Então Deus não precisa da minha estratégia, Deus precisa da minha obediência. Deus não precisa do meu tempo, Deus precisa que eu entenda o tempo dele. Deus não precisa da minha ansiedade, da minha preocupação, Deus só precisa que eu confie que Ele não vai perder o controle da situação. Só isso, só isso.
Agora veja, irmãos, observe isso. Observe que Moisés toma decisões sem Deus falar. Se Deus tivesse falado para Moisés, ok, mas Deus não falou com Moisés. Mas Moisés tomou decisões sem Deus falar. Então, por favor, me ajude a pregar e não se chateie com isso. Mas diga para alguém que está ao seu lado, diga, só tome decisões se você ouvir Deus falar. Mas se Deus não falar, não se mova. Não fique procurando que Deus fale. Espere Ele falar, Ele tem o tempo certo. Pastor, enquanto Ele não fala, o que eu faço? Fique na posição em que Ele te colocou. Faça rotineiramente e estritamente o que Ele mandou fazer. O que é para fazer, pastor? É para você levantar de manhã, ir ao trabalho e voltar à tarde. Faça isso. Mas eu não aguento por muito tempo essas coisas. Quem não aguenta sofre consequências. Mas quem espera Deus falar, vê a mão de Deus agindo. Escute. Veja que agora nós vamos ver Moisés lá, apacentando ovelhas do seu sogro. Não era para apacentar a ovelha do sogro, era para apacentar o rebanho de Deus. Mas ele está longe, em outro caminho, mas a chama ainda está ardendo. Não era para acontecer aquilo. Por que eu fui fazer aquilo? Estou aqui agora e Deus não fala nada. Deus não me traz uma resposta. Deus não faz nada. Aí um dia Deus olha para ele e diz, Moisés, Moisés. E ele olha e vê uma sarça que ardia em fogo, mas ela não se consumia. Ele disse, eu me virarei para lá para ver esta grande visão. E Deus diz, Moisés, tira a sandália dos pés. Comece obedecendo, Moisés, porque você começou desobedecendo. Mas começa na obediência. Mas é só uma sandália, então tira. Porque quem não é capaz de tirar uma simples sandália, jamais será capaz de voltar lá no Egito para libertar o povo. Começa com pequenas coisas, depois grandes coisas vêm. Quem não consegue simplesmente obedecer uma simples ordenança de Deus, não vai conseguir obedecer quando estiver lá em cima. Então Deus está te testando com pequenas coisas. Olha para o teu irmão e diga para ele, é uma simples sandália. Se você não for capaz de tirar, já barra aí a visão, o propósito já barra aí. Então só tira a sandália. Por quê? Só obedece. Ele sabe o que está fazendo. Amém? E aí ele tira a sandália, e quando se aproxima, ele diz, eu sou o Deus do vosso pai Abraão, Isaque e Jacó. E agora, o que o senhor quer? Eu quero que você volte para o Egito, porque não era para você ter saído de lá. Era para você ter se mantido lá. Era para eu tinha algo para fazer na tua vida. Era lá o que você está fazendo em Midian. Aí Deus está falando comigo, com você. Se você não tivesse saído do Egito, era lá no Egito que Ele ia fazer tudo o que Ele tinha para fazer com você. O Senhor ia te guardar lá como Ele te guardou lá no Nilo. Ele te protegeu no Nilo. Nem era para você estar aqui, mas Ele te protegeu lá no Nilo. Ele te livrou das mãos de Faraó. Ele te livrou da morte. Ele te livrou das mãos da parteira. As parteiras fortemente a Deus. Sabe o que o Senhor está falando comigo e com você? Você só está aqui porque Deus tem te preservado. Nem era para você estar aqui. Foi Ele que te livrou do acidente. Foi Ele que te livrou daquela depressão. Foi Ele que te livrou daquela queda. Foi Ele que te livrou daquele problema na família. Foi Ele quem te livrou, e você só está aqui porque Ele tem cuidado de você. É Ele quem tem preservado a sua vida. Mas o propósito ainda não se confirmou. Por quê? Porque era para você estar fazendo da maneira de Deus, e você fez da sua até hoje. Mas parece que eu ouço Deus falar.
e alguém abrir o coração, e alguém ouvir a sua voz. Quantos estão ouvindo Deus falar? Nem era para você estar aqui, nem era para você estar ouvindo a minha palavra mais, nem era para você estar mais vivo. Satanás lutou por várias vezes para tirar a sua vida, nem era para você ter chegado aqui, mas eu te preservei, cuidei de ti, da tua casa, te coloquei de pé, te sustentei, e agora a voz de Deus ecoa no mais profundo do teu ser nessa noite, para te dizer: vem para cá, ouça a minha voz. O Senhor diz para você nessa noite: ouça a minha voz, e o teu coração se abre, e o teu coração diz: fala agora, fala, fala, porque eu já cansei. Então, como você cansou, eu posso te salvar. Agora sim você vai ver Deus, agora sim você vai ver Deus, agora sim você vai ver a mão do Senhor trabalhando em sua vida. Porque Deus só pode falar, e Deus só pode fazer quando Ele ouvir uma palavrinha mágica. Qual é? Fala, Senhor. Fala, pois o teu servo ouve. Fala, pois a tua serva ouve. Aí Deus fala: volta lá então, né, Moisés? Volta lá e faz tudo o que você deveria ter feito. E agora você vai ver quando eu quero agir como eu faço. Eu não mato, escondo na terra. Vai lá para tu ver. Vai lá. E quando Moisés vai, irmão, Deus diz para ele assim, ó: levanta as mãos. Ele levanta. Ele diz assim: fala para as moscas vir. E as moscas vêm. Aí daqui a pouco passa as pragas das moscas. Ele diz: levanta a mão de novo. Ele diz: manda as rãs vir. Aí as rãs vêm. Ele diz assim: Moisés, eu queria fazer isso com você há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, mas você achou que eu ia só matar um homem e ficar escondido. Deus não se esconde. Deus não precisa esconder nada de ninguém. Deus não precisa se esconder, Deus não precisa te esconder. Deus quer colocar você em lugar de destaque, para que alguém olhe para você e diga: ali sim Deus está fazendo, ali sim Deus está falando. Olha como Deus faz, olha como Deus age, olha como Deus se manifesta ali, ó. É daquele jeito, não é na escondida, não é por trás, não é camuflado, não, é as claras, é Deus falando, é Deus fazendo, é Deus agindo. Quantos estão entendendo esta palavra nessa noite? Chorebaia, eu te dou um minuto para adorar. Eu te dou um minuto para dar glória a Deus. Eu te dou um minuto para explodir de graça e de unção do Espírito aí dentro do seu peito agora. Em nome de Jesus, por um minuto, deixa essa palavra queimar na sua alma. Deixa essa palavra penetrar no seu coração agora. Quem trouxe glória, quem pode adorar ao nome dEle, receba nesta noite, em nome de Jesus, a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Yeshobe cantarabai, Yabarashore candaralabaia, Uiade canto beria, aleluia. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus,
tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Você sente a presença dEle? Você sente a presença do Senhor? Então se você sente, diga para Ele, dá mais, manda mais. Manda mais, manda mais. Se você não é batizado com o Espírito Santo, então receba nessa noite batismo com o Espírito Santo. Vai, vai, vai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Tens liberdade. Quem é batizado com o Espírito Santo, solta as línguas estranhas, solta, deixa o Espírito Santo lhe conduzir. Vai. O Yeshua e a Baia, Letere me canto no buia. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Deixa Ele conduzir a tua adoração, o teu louvor. Vai, vai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Oh, tem liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade. Vai, Espírito Santo, tem liberdade. Olha, chora, baia. Eu sou tua casa. Vem, vem. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Oh, oh. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade. Shadabaconterebaia, Urabaraxória, Elebabaracanterebaia, Ora show. Vai. Oh meu Deus, essa casa está cheio da glória. Shederebacantarabaia. Oh, oh, oh. Vai, vai. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Eu sou tua nada. Eu sou. Oh. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh. Vai, Moisés, vem ver como eu trabalho, Moisés. Vem ver como eu ajo. Vem ver, Moisés, como que o Senhor faz. Eu vou humilhar Faraó. Ele acha que ele é Deus. Eu vou humilhar Faraó. Eu vou fazer de Faraó um boneco. Um dia eu vou falar para, um dia eu vou colocar no coração dele o desejo de libertar vocês. E no outro dia eu vou endurecer o coração dele, ele não vai entender nada. Ele vai achar de um dia que ele é machão, e no outro dia ele vai achar que ele é uma bonequinha. Mas eu vou fazer dele um bonequinho nas minhas mãos. Eu vou humilhar Faraó. Você acha que há alguém, algum Deus com D minúsculo, algum homem carnal, criatura de Deus, que é capaz de contender contra Deus ou contra o povo de Deus?
Nós temos um Deus que é capaz de humilhar o homem, se o homem não reconhecer quem Ele é. Pois a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes, mas Ele abate os soberbos. Então o que nós fazemos? Nós nos dobramos diante da Tua vontade. Pastor, e como eu faço para saber quando é Deus? Quando é Deus, Ele te empurra na direção. Como eu tomo decisões? Eu tomo decisões baseadas no que Deus está falando ou fazendo. Então, quando Moisés estava em cima do monte, então Deus fala mesmo em cima do monte, diz. No momento em que você menos espera, Deus fala. Deus não precisa que você crie situações para Ele falar. Para de buscar resposta quando Deus não quer falar. Porque mesmo em cima do monte, mesmo desobediente, apacentando a ovelha do sogro, Deus falou: chega, Moisés, chega, 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 chega. Você está indignado porque quer, porque eu queria começar a fazer lá atrás. Então vem. É interessante que quando Deus fala para ele, vem, ele diz assim: como? Eu vou te enviar para Faraó. Eu vou falar o que para Faraó? Eu não sou capaz. Aí Deus diz: aí é que está o problema. Você quis fazer de forma escondida. Você quis criar uma rebelião. E não é por aí, Moisés. Você deveria ter deixado eu agir. Olha para o teu irmão e diga: deixa Deus agir. E quando Deus agir, você age. E quando Deus parar, você para. Mas eu preciso mudar de emprego. Eu não sei qual decisão tomar. Então deixa Deus fechar aquela porta. Não feche você. Quem está me ouvindo, diga amém. Se Deus quiser que você saia dali, então Deus vai fechar. Porque se não for Deus, o preço vai ser pago. Tem muita gente que já deveria estar livre de Faraó, livre do Egito, mas fica ali lutando contra os egípcios. Eu vou matar um hoje, vou matar outro amanhã, vou esconder na terra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ao invés de esperar Deus fazer. Não, pastor, mas é que eu preciso ganhar mais. Deus está vendo o teu sofrimento. Espera quietinho, deixa Deus fazer. Coloque diante do Senhor: Deus, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor me ajude com isso. Quando Moisés está no monte, Deus diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. Você acha que Deus não vai descer para te livrar também? Você acha que Deus vai te esquecer, te abandonar? Ele diz assim: pode porventura uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas eu porventura jamais me esquecerei de ti. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir. Não, não é. Se Ele prometeu, só confia, só espera. Não fique tentando. Não fique tentando. Eu mudo de casa quando quero, mudo de emprego quando quero, de igreja quando quero, de mulher quando quero, de namorada quando quero. Deixa Deus fazer as coisas. Deixa Deus fazer as coisas. Pastor, mas eu já não estou suportando mais. É na hora que você não suporta que Ele desce. Deixa Deus fazer. Ah não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. O que você vai fazer é a única coisa que Moisés fez, é tentar matar um egípcio, esconder na areia. Mas se você deixar Deus falar, se você deixar Deus fazer, Ele vai humilhar Faraó diante dos seus olhos. Se você deixar Deus agir, Deus vai fazer uma grande obra lá no meio do Egito para te honrar. Só isso. Só isso. Então para de querer tomar decisões. Para de querer pastor, não, irmão, lá na nossa casa nem sempre foi assim, tá? Mas lá na nossa casa a gente nem muda de casa se Deus não falar conosco.
Porque quer comais, quer bebais, quer façais outra ou qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então Deus, o que é para fazer? O que é para falar? Como é para agir? É assim? Então vamos fazer assim. Mais ou menos um ano e pouco atrás, nós estávamos pensando em mudar de casa. Reuni minha família e falei, vamos orar para ver se o Senhor permite a gente mudar de casa. Eu já tinha aprendido, né, irmão? E gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu já tinha aprendido, eu falei, não, a gente não toma decisão sem Deus falar. E quando nós fomos orar, eu, minha esposa e os meus filhos, oramos juntos, e o Senhor falou conosco, não sai. Aí eu falei assim, bom, vamos confirmar, vamos ver se é Deus. É o velo de lã, né, irmão? Já viu falar do velo de lã do Gideão? Todo mundo fica procurando o velo de lã enquanto o Espírito Santo está falando. O teu velo de lã é o Espírito Santo, amém? Amém? Aí eu falei, vamos confirmar. Aí oramos de novo, Deus, fala de novo, se for o Senhor, fala conosco, Senhor. E Deus falou, não. Aí nós falamos, amém? Desarruma as malas, vamos ficar aqui. Irmão, nós saímos no outro dia, ou não sei se foi no outro dia ou se foi no mesmo dia, fomos para uma visita, um culto, não lembro para onde a gente foi, mas quando nós voltamos para a nossa casa, o piso da minha cozinha, porcelanato, desde a cozinha até a sala, tinha levantado todo. Quando eu fui entrar na porta, que eu pisei no piso, eu falei, a cozinha está afundando, porque estava alto, quando eu pisei, afundou. Aí eu falei, meu Deus, soltou todos os pisos, e agora? Irmãos, a casa virou um caos, teve que arrumar a casa, teve que, pedreiro, irmão, teve que trocar o porcelanato da sala, colocou, como é que chama? Oh Deus, madeira, o piso de madeira, vinílico. E aí lá veio o diabo, né? E aí, você vai ficar na casa mesmo assim, sem piso? Eu falei, Deus, agora era um motivo para me sair daqui, hein? Aí o Espírito Santo no meu coração, agora é um motivo para você obedecer mesmo. Porque obedecer quando a sua cozinha estava bonitinha, tudo bem. Mas agora sem piso na cozinha, nós ficamos uma semana sem poder pisar na cozinha, sem fazer comida. O medo dos meninos pisar no porcelanato, aquele estourar e cortar. Uma semana. E nós falamos, vamos nos manter firmes, vamos ficar aqui. Aí quando os pedreiros começaram a trabalhar, poeira para todo lado. Os móveis, irmão, sofá, tudo cheio de poeira. Tudo. Resolveu. Nós fomos fiéis ao Senhor. Estamos lá até hoje, em obediência à voz de Deus. Pastor, mas era uma simples casa. Deus não quer saber simplesmente se nós vamos morar aqui ou ali. Deus quer saber se eu sou capaz de obedecer. Deus quer saber se você é capaz de obedecer. Porque se você for capaz de obedecer em pequenas coisas, você vai ser capaz de obedecer em coisas grandes. Deus quer provar você. Deus quer provar até onde você pode ir com Ele. Amém? Então quando Deus quer fazer, Ele nos empurra. Ele vai nos empurrando. Deus, olha, eu quero fazer isso, mas eu sei que quando o Senhor vai fazer, ou quando o Senhor permite, o Senhor vai conduzindo a situação, o Senhor vai me empurrando naquela direção, e eu vou olhando e vou dizendo, olha, é Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus falando, é Deus fazendo. Então nós vamos olhando e vamos dizendo, Deus está trabalhando. Então espere, irmão, não fique procurando vozes que fale com você. Não, eu vou lá na igreja lá, porque o pastor vai ser usado por revelação para falar comigo. Para com isso. Se Deus quer falar com você, Ele vai falar lá no teu trabalho, lá com você mesmo. Deus não precisa de mim para falar com você, apesar dele fazer isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não fique provocando situações para Deus falar. Descansa, fique em paz,
e diz: Deus, eu vou descansar